para o companheiro Fernando Martins. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos os nossos companheiros que nos acompanham tanto pela rádio como pela internet. Eu falo aqui do Terminal Bandeira, na região central da cidade, pois às 6 horas da manhã eu peguei um ônibus com o prefeito João Dória do Terminal Capelinha, na Zona Sul. O prefeito João Dória fez esse trajeto para analisar a linha e ouvir a população, segundo suas próprias palavras. Vamos acompanhar. É a experiência da vida real, por isso nós fizemos isso sem avisar, sem informar ninguém, e ouvindo a população, e pedindo que pontuem também, deem as suas notas. De maneira geral, o serviço foi bem avaliado, não foi ruim. Algumas observações relativas ao horário, frequência dos ônibus, mas de maneira geral a aprovação média é 7. Eu tenho perguntado às pessoas para avaliarem de 0 a 10 quais as notas, qual a nota que oferecem para o serviço. Nós tivemos aqui, talvez nessa média de 7, seja uma média adequada. A palavra do prefeito João Dória dentro do ônibus do Terminal Capelinha. A viagem levou 1h20, mas muitas pessoas que estavam no ônibus disseram que hoje estava mais tranquilo, o ônibus mais vazio, o ônibus novo, porque o prefeito estava nele. As reclamações, o prefeito ouviu bastante pedido, bastante reclamação por mais ônibus, entre outras, e pela conservação deles. O prefeito anuncia agora em coletiva, aqui ao lado, a questão da criação de um futuro expressinho para poder agilizar uma linha como essa, por exemplo, onde as pessoas pagam a entrada no terminal e esse trecho vai ser teste entre Capelinha e Terminal João Dias, cerca de 3 quilômetros mais ou menos. Segundo o prefeito e o secretário de Transporte Sérgio Aveleda, não haverá demissão em massa de cobradores nesse momento, mas outras informações estão sendo passadas agora. Também o prefeito João Dória e o secretário Sérgio Aveleda falaram sobre mudança na política de radares. A prefeitura vai fazer um pente fino para identificar os radares que mais multam em São Paulo. O que mais multa, o identificado segundo Sérgio Aveleda, foi o da chegada da rodovia dos imigrantes à capital. São média 18 mil multas por mês. Então o que acontece? Por lá haverá reforço na sinalização para tentar diminuir o número de autuações e fazer com que os motoristas entendam melhor essa questão e acabe reduzindo as autuações sem mudar os radares ou desligá-los. E depois esse passo vai passando, essa situação vai passando para outros radares campeões de multa. Outro fator que eu conversei aqui com o secretário Sérgio Aveleda é sobre a informação de desde o início do programa Marginal Seguro em 25 de janeiro, 83% dos acidentes envolvendo, os acidentes nas marginais envolviam motociclistas. Ou seja, a partir de agora, o trabalho vai ser feito com eles. O secretário ainda não soube precisar o que vai ser feito especificamente com esses motociclistas, mas é uma situação que preocupa. O secretário falou em uma pandemia de acidentes envolvendo os motociclistas. Eu acho que, realmente eu vi esse dado das motos quando a gente anda pela marginal, a gente vê, passa igual um maluco, né? Então o problema não tem relação com o aumento da velocidade, porque tem um jornal de São Paulo que estava aguardando um grande acidente, para depois colocar em manchete assim, aumento da velocidade, matou 150 pessoas, aconteceu uma tragédia, que tal? Caiu do cavalo, porque via expressa, o nome diz expressa, tem de ser expressa, ela não pode ser uma via lenta tal. Isso para falar do trânsito. Aproveitando um segundo recado, a CET começar a fazer por partes da cidade a questão dos semáforos. Não pode cair um pingo d'água e desligar o semáforo. Isso é inaceitável tal. Com relação à questão do ônibus propriamente dito, eu acho que checar o serviço público é fundamental, é um dever do gestor. Agora, essa ideia de criar uma espécie de expressinho é boa, porque se a gente for olhar, muitas vezes grande parte dos que tomam, depende da linha tal. Ele toma no ponto inicial e vai descer no ponto final, depende de certas linhas tal. Então é buscar soluções criativas no universo que nós temos. Lembrando que a prefeitura tem um orçamento muito restrito, a cidade de São Paulo tem uma situação financeira complicada, herdada de gestões anteriores, evidentemente, né? E tem que buscar soluções criativas. Agora, checar a qualidade do serviço é fundamental, do transporte, da saúde, da educação, da limpeza. Eu acho que isso é essencial. E buscar sempre a parceria da população, do usuário daquele serviço, ou no caso das calçadas, por exemplo, que é uma coisa terrível em São Paulo, buscar a parceria dos moradores. Isso é fundamental. Em democracia é assim, você tem que sempre ser transparente e buscar o apoio da cidadania. Professor, e tem esse debate sobre essa história dos cobradores, né? É uma coisa antiga aqui em São Paulo. Sim.
de acabar com os cobradores, mas é uma categoria que se une e dificilmente a prefeitura consegue uma medida dessa. Isso tem de resolver que é da seguinte questão: é difícil encontrar um país no mundo, um grande país, que você tenha cobradores de ônibus, né? Você circula aí pelo mundo, você não vai ver isso tal. Ou você muitas vezes tem, todo mundo tem um cartão, etc, tal, vai, passa, tal, e eventualmente quando vai pagar em dinheiro, o motorista faz essa operação, que é residual. Isso se acompanha em qualquer país importante do mundo. Agora, tem de fazer com que, numa situação de desemprego gravíssima que nós vivemos, que essa categoria tenha uma inserção no interior da vida das empresas, que se desloca do ônibus para a parte administrativa, de manutenção, em suma. Dá uma carteira de motorista, né? Faz um curso. Não, ele tem de manter o emprego, né? Agora, o que não pode é achar que para manter, parece aqueles países socialistas do passado, que você tinha 4 pessoas fazendo a mesma função, bastava uma, tal, né? Quer dizer, não podemos inventar emprego, né? Inventar vaga. Então, vai para o interior da empresa, tem uma série de outras atribuições. Agora, não é possível exercer uma função que hoje o mundo moderno já superou. Se fosse assim, nós estaríamos na época do Telex, por exemplo, que ao acabar o Telex se desempregou, e assim sucessivamente, né?